Sejam bem-vindos. Aqui, se você ainda não me conhece muito bem, eu sou Pauline Corrêa, nutricionista especialista em emagrecimento. E estou sempre aqui trazendo para você conteúdos relacionados à alimentação saudável, à prática da alimentação saudável no seu dia a dia de forma prazerosa, da forma mais leve, da forma mais prática possível, para que você conquiste o seu emagrecimento, um emagrecimento duradouro, um emagrecimento com saúde, de forma que você possa ter liberdade para escolher os seus alimentos e se relacionar. E o tema de hoje é preguiça. Será que a preguiça atrapalha o emagrecimento, gente? Me conta aí, você tem preguiça? Você sente preguiça? Você já percebeu que a preguiça te atrapalha em alguma área da sua vida? É normal ter preguiça, afinal de contas, ou não? Será que isso é uma doença? Será que pega? E como se livrar dessa preguiça que talvez esteja bloqueando tantas atitudes na sua vida para que você conquiste tantas coisas e principalmente cuide da sua saúde, do seu emagrecimento, não é? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre estratégias para driblar, para mandar embora essa preguiça e para que você tenha atitude de forma efetiva para fazer aquilo que é necessário para a sua saúde, para a sua vida, para a sua família, ok? Para que você possa viver bem. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é preguiça? Será que preguiça é uma doença? Será que preguiça é uma coisa que é falta de vergonha? Então, você já teve preguiça de se cuidar? Preguiça de lavar o cabelo, de passar aquele creme no rosto, passar filtro solar? Preguiça de fazer uma comida mais saudável, fazer exames para cuidar da sua saúde, para checar alguma coisa? Preguiça de emagrecer, né? De percorrer o caminho para conseguir o emagrecimento. Eu já vi gente falar: ai, que preguiça de emagrecer, ai, que preguiça de fazer dieta, né? Será que a preguiça é causa ou consequência do ganho de peso? Quem será que veio primeiro? A preguiça ou o ganho de peso? Por exemplo, você ficou com mais preguiça porque engordou ou engordou por causa da preguiça? Quem chegou primeiro? E de que forma a preguiça atrapalha a sua saúde e seu emagrecimento? O que é preguiça? A preguiça ela pode ser desde um dia de descanso, né, em que você deixa os trabalhos, deixa as atividades do seu dia a dia para relaxar mesmo, né? Desde isso, desse descanso, até a falta de vontade de fazer essas atividades ou de iniciar qualquer forma de esforço físico ou mental, intelectual. E eu poderia dizer que existe também a preguiça emocional, a preguiça de se relacionar, não é verdade? Lá no dicionário, a definição de preguiça é assim, ó: aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, desleixo, ficar à toa, falta de compromissos de trabalho, falta de esforço, falta de ânimo, falta de atividade. E também a preguiça é definida lá no dicionário como estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica. Bem, a preguiça é fato que ela pode se tornar um problema se ela te impede de sair do lugar, se ela te impede de fazer coisas que são essenciais para manter a sua vida ou para que você evolua na vida, se desenvolva na vida. E como tudo, você precisa primeiro conhecer, olhar para poder se libertar deste problema. Sem compreensão, não há como você se libertar disso. E há diversos tipos de preguiça, não é? E é importante diferenciar o tipo de preguiça, porque existe a preguiça crônica, que é aquela que se arrasta ao longo dos anos, e existe aquela preguicinha de fim de semana,
aquela preguicinha após o almoço ou até mesmo durante uma fase da nossa vida. Há a preguiça de se relacionar com as pessoas, preguiça de lavar uma louça, preguiça de começar um novo plano de emagrecimento e até preguiça de viver. Você já ouviu alguém dizer isso? Ou talvez você mesma já sentiu isso? O fato é que por mais forte ou por mais ativo que você seja, pode ser que certamente você já passou por algum tipo de estágio, por algum tipo de preguiça na sua vida, seja intensamente ou esporadicamente. Todo mundo pode ter preguiça. Todo mundo está sujeito a isso, é do ser humano, não é? Ter preguiça não é o problema. Problema é a preguiça dominar a sua vida ou uma área da sua vida por muito tempo. E quais são os malefícios? Por que a gente não pode deixar a preguiça dominar a gente? Quais são as consequências da preguiça? Ela pode causar diversos males. Claro, dependendo da intensidade e do tempo que ela domina a vida da pessoa, ok? Nos relacionamentos, por exemplo, pode te afastar das pessoas porque talvez você não demonstra interesse em estar perto ou de fazer algo com elas ou até por elas. Sim, porque amizade, relacionamento de casal, todo tipo de relacionamento, eles se mantêm, eles são sustentados através das trocas, né? As trocas de forma ativa, de dar e receber em um relacionamento. Não é? Me diga aí, que outro tipo de preguiça existe? Me conta o seu tipo de preguiça. Você tem preguiça? Na saúde, por exemplo, falta de ânimo de cuidar do corpo, falta de ânimo de cuidar das emoções. Você sabe que tem uma questão psíquica que você precisa cuidar, mas tem preguiça de olhar para isso, não dá conta nem de começar, tem preguiça de fazer uma terapia, por exemplo. Desde o sedentarismo na saúde, né? O sedentarismo, a preguiça de fazer atividade física vai te deixar sedentário. E isso vai trazer efeito para a sua saúde. Ganho de peso, obesidade, hipertensão, problemas cardiovasculares. A má alimentação, quando você tem preguiça de comer coisas saudáveis, de buscar alimentos mais saudáveis, pode te trazer desnutrição, obesidade, né? Porque às vezes as pessoas são acostumadas a entender que comida que engorda é mais fácil de fazer. Isso é um mito, na verdade isso é um engano, mas é um fato que as pessoas costumam praticar, né? E a má alimentação também vai trazer doenças coronarianas, vão trazer desequilíbrio nas gorduras, colesterol, triglicérides e transtornos mentais, por exemplo, como a depressão. A preguiça, sim, pode trazer depressão, ok? Quanto mais parado você fica, afeta o seu bem-estar. E não só o seu, afeta o bem-estar da sua família, da família toda. E o que é que causa a preguiça? De onde vem a preguiça? Né? Eu nasci com ela, tá no meu DNA, eu sou preguiçosa mesmo? É uma doença que se instalou em você? Será que preguiça é doença? Médico pode tratar? Existe um medicamento para tratar a preguiça? Não. Preguiça não é considerada como uma patologia, não é classificada pela medicina como uma patologia, nem pela psiquiatria, ok? Na verdade, momentos de ócio são até recomendados às vezes para manter a saúde mental, para controlar o estresse. Porém, a preguiça, ela vai se tornar, ela pode ser um sintoma de algumas patologias. Então, por isso você precisa estar atento. Ah, eu tô sentindo preguiça, mas espera aí, de onde vem essa preguiça? Né? Porque ela pode ser sintoma, pode ser o seu corpo te mostrando, olha, fica paradinho aí, fica mais quietinho que eu tô precisando de priorizar energia para cuidar de algo na sua saúde. E existem doenças que trazem como sintomas a preguiça. Por exemplo,
Narcolepsia. O que é a narcolepsia? É o excesso de sonolência o dia todo. A pessoa sente sonolência e dorme assim em pé. Então, dá preguiça, dá a sensação de preguiça, é uma doença. A depressão. Os sintomas da depressão incluem passividade, falta de motivação, que é percebido como preguiça. A preguiça, na verdade, pode estar mascarando uma depressão. Você acha que está com preguiça, mas na verdade já são os sinais da depressão e você precisa buscar ajuda. Então não é só dizer, eu sou preguiçosa, eu estou preguiçosa. É compreender essa preguiça em você. Síndromes ligadas ao cansaço. Existe a síndrome da fadiga crônica, que é uma doença. As doenças respiratórias, que geram cansaço, né? Por exemplo, em fumantes. E esse cansaço pode ser percebido como preguiça. Distúrbios do sono, você não dorme bem à noite, fica com sensação de preguiça no dia seguinte. Problemas hormonais, né? Problemas da tireoide. Anemia. A anemia causa cansaço aos pequenos esforços e te dá a sensação de estar preguiçosa, um cansaço frequente. Precisa tratar a anemia para que você possa ter mais disposição, mais energia. Percebe? Então, todos os sinais do seu corpo são para te mostrar que algo importante precisa ser checado. Inclusive, a preguiça é um sinal, é uma mensagem. De onde vem? Para que essa preguiça está aí? Que papel ela está cumprindo? E aí, para não confundir preguiça com cansaço, você precisa entender melhor um pouco isso. Até que ponto que é cansaço de algo ou é preguiça? Falta de interesse, falta de motivação, falta de energia para fazer algo. Atenção para os sinais, porque preguiça pode ser resposta do seu corpo a uma sobrecarga. Pode ser apenas um cansaço também. Sim. Por exemplo, excesso de atividade física, excesso de treino físico, excesso de trabalho, fazer exercício, trabalhar demais, sem o repouso adequado, vai te trazer um cansaço extremo e vai te deixar com a sensação de preguiça. Preguiça pode ser consequência de uma doença ou de cansaço. E precisa ser entendido, precisa ser compreendido ou o prejuízo será maior. Se o seu corpo está dando um sinal, você precisa olhar para isso, senão o sinal vai crescendo e vai abrangendo outras áreas da sua vida, ok? Quando se trata de preguiça de se cuidar, preguiça de emagrecer, especificamente, também tem outras situações que podem causar essa preguiça. Por que você tem preguiça de emagrecer? Por que você tem preguiça de cuidar da sua saúde? Pode ser falta de interesse ou de prazer nesse processo. Por exemplo, no emagrecimento, é porque o plano é chato, a dieta é chata, então te dá aquela preguiça de fazer. O sono irregular vai te trazer cansaço, irritabilidade, mau humor. E aí, quando você tá assim, você quer cuidar da alimentação, você não quer cuidar de nada praticamente. Na verdade, a origem está lá no sono irregular. Pessimismo, quando você só pensa coisas negativas, você só escuta coisas negativas, está só lendo apenas coisas, notícias ruins o tempo todo. É difícil você achar que vai dar certo, por exemplo, seguir um plano de emagrecimento novo. Você já não vai nem animar a começar. Você não vai ter aquela energia para te começar, porque lá no fundo você já está com aquela sensação ruim de que não vai dar certo, não adianta nem começar, né? A falta de objetivo, um objetivo claro, uma razão, um para que eu quero emagrecer, para que eu quero cuidar da minha saúde. Isso é muito importante para que você tenha essa energia para se cuidar, para cuidar da sua alimentação. E uma outra coisa a respeito disso são as metas. Quando você coloca metas distantes demais, parece que o caminho é muito longo e dá preguiça. Então as metas precisam ser mais curtas. Falta de rotina. Sabe, quando você não tem rotina e as atividades estão soltas, a hora que der para fazer faz,
Se der, faz, se não der, não faz. Você não sabe por onde começar. Você inicia o dia, não sabe por onde começar, o que faz primeiro e acaba se enrolando, perde tempo e ainda suga uma energia imensa. Te deixa com preguiça, né? A alimentação propriamente dita também tem elementos lá na alimentação que podem te gerar essa falta de motivação, essa preguiça, essa inércia, né? Essa falta de energia que te deixa lá, fincada no chão, sem sair do lugar. Por exemplo, aditivos químicos de produtos industrializados, tem muitos deles que atuam lá no seu cérebro, prejudicando o metabolismo cerebral, te deixando em estado de letargia. Atuam no seu sistema, desde o intestino até lá a bioquímica do seu metabolismo, tornando mais lentos os processos, o processo de liberação de energia lá para as suas células fica prejudicado por causa de elementos tóxicos, elementos químicos que você está comendo através dos alimentos industrializados, através de açúcares refinados, ok? Além disso, as intolerâncias alimentares, quando você tem sensibilidade a algum alimento, seu corpo fica sobrecarregado para lidar com aquele alimento. Desde o lado do seu intestino, desde a digestão que vai te sugar uma energia e aí te deixa em estado de pouca energia. Preguiça. Preguiça, traduzido como preguiça. E na verdade é lá uma intolerância alimentar, um alimento que você está ingerindo e seu corpo não está conseguindo processar aquilo e você precisa retirar da sua alimentação. A baixa produção de dopamina. O que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que é produzido aqui no cérebro, que dá em nós aquela vontade de fazer as coisas, aquela sensação de que vai dar certo, de que eu vou fazer. Isso é a dopamina que gera, tá? Então, quando você tem baixa dopamina, você é levado a querer buscar as coisas pelo modo mais fácil, pelo modo que gasta menos energia, compreende? E aí tem também as causas biológicas. O que são as causas biológicas? É aquilo que é seu, é da sua natureza, é o perfil de cada pessoa. É possível que a preguiça esteja ligada à nossa capacidade de reação, que é a nossa capacidade de lutar por algo, de buscar soluções para os problemas quando eles aparecem na nossa vida. Tem pessoas que são mais reativas, tem pessoas que são mais tranquilas. Então isso é da personalidade, isso é da pessoa, né? Por exemplo, há pessoas que em situações onde ela ainda não conhece, ela se sente acuada, ao invés de reagir de forma mais enérgica. E também aquelas situações onde nós sabemos que seremos desafiados, como no processo de emagrecimento, não é? Você sabe que vai demandar atitude, você sabe que vai precisar fazer algumas mudanças. Pode gerar uma certa preguiça em algumas pessoas. Em outras, eu quero fazer, eu vou dar conta, não é? Então, principalmente se você já fez algum tipo de dieta radical, dieta da moda, essas dietas milagrosas, né, que parecem ser fáceis demais, com resultados rápidos demais, que você se esforça tanto e depois volta a ganhar peso. Cada vez que você passa por esse processo, você vai ficando cada vez mais desanimado em começar um novo plano de emagrecimento. Isso fica na sua memória, até inconsciente. Então, às vezes, a preguiça de cuidar de você, de cuidar da sua alimentação, ou de pensar em fazer uma dieta, você já fica com preguiça por causa disso, por saber como vai ser o processo, por experiências anteriores ruins, por escolhas de processos que não deram certo. Há casos também de preguiça, a gente precisa considerar também que há processo de o medo de enfrentar algumas coisas. Inconscientemente você tem medo de enfrentar algo e aquilo se manifesta como uma preguiça. Por quê? Você vê que aquilo vai te demandar uma energia, aquilo vai ser difícil de lidar, é uma situação que você tem dificuldade de lidar, você tem medo de lidar.
Então você recua, baixa o seu nível de energia para que você não seja levado a ir e enfrentar aquela situação. Então lá no fundo é medo. É medo e pode estar relacionado a problemas psíquicos. Por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico ou têm fobia social, né, por exemplo, e quando tem um evento para ir, elas se sentem completamente sem energia. E no fundo é o medo, é o pânico em casos, né, patológicos, precisam ser tratados. Por isso você precisa conhecer a sua preguiça. Precisa conhecer a sua, tá bom? Tem aquela preguicinha após o almoço. Quem tem preguiça após o almoço aí? Depois que come, tem que dar aquela relaxada, parece que não tem energia para quase nada. Qual que é a causa da preguiça após o almoço? Geralmente, ou é porque a pessoa come rápido demais e aí não mastiga bem, né? E o alimento fica difícil, fica mais difícil para o seu corpo fazer a digestão, ou come em volume grande demais, sobrecarregando o seu processo digestivo. O tipo de alimento também, comida muito gordurosa, frituras, carnes, principalmente as carnes vermelhas em grande volume, demandam maior esforço do nosso corpo para fazer a digestão. E aí a nossa energia fica mais direcionada lá para fazer essa digestão, e o restante do corpo precisa diminuir o nível de energia, porque a prioridade agora é lá na digestão. Então o seu corpo te leva a ficar mais sonolento, mais letárgico, mais lento, para que ele possa cuidar da digestão, percebe? Então a sonolência após o almoço, essa preguicinha após o almoço, geralmente é causado por isso. E a preguiça na hora de levantar da cama? Claro, tem a ver com a qualidade do seu sono, quanto tempo você dorme, como é o seu sono ao longo da noite, mas também a motivação que você tem para começar o dia. Qual o prazer que você tem em começar o dia? Quando você não tem propósito, não tem uma rotina, você não tem aquela energia que te impulsiona para começar a agir, para começar o dia, percebe? Então, nesse sentido, eu estou dando alguns exemplos para que você esteja atento para conhecer a sua preguiça e cuidar dela, porque ela pode ser um sinal de doença e ela pode trazer grandes problemas. E aí, você pode estar pensando, eu tenho preguiça mesmo. Como curar essa preguiça? Tem cura. Preguiça tem cura. Gente, não é questão de cura, porque não é uma doença. Então, não é questão de curar, tratar a preguiça. Mas sim é possível se evitar ou até diminuir a preguiça, de modo que ela não traga problemas para você, não te impeça de ter uma vida plena, não te impeça de conquistar coisas na vida, ok? Algumas mudanças podem te ajudar, né? Pode trazer para você novas formas de energia e de motivação para ir cada vez mais distanciando essa sensação de preguiça. Algumas coisas simples eu vou falar para vocês. E olha, geralmente as pessoas padecem, sofrem por desconsiderar o óbvio. Geralmente é o óbvio, é o simples que faz a maior diferença. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas para você. Como se livrar dessa preguiça? Primeira coisa, não sei você, mas eu já vi pessoas, talvez não seja você, mas eu já vi pessoas. Existem pessoas que estão sempre se desculpando, se lamentando pela preguiça. Por exemplo, eu não consigo fazer uma dieta porque eu tenho muita preguiça de organizar minha comida. Ou então eu não faço exercício físico porque eu tenho preguiça mesmo. Olha, se você tem tido pensamentos, se você tem dito coisas nesse sentido, pare. Pare de ficar dizendo que você é preguiçoso, que está com preguiça.
Isso é uma forma de autossabotagem. Sim, porque seu cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais você disser, ele vai estar recebendo aquilo como um comando. Como um comando positivo. Eu sou preguiçoso mesmo. E aí, de onde vai vir a energia para você agir na vida? Tá bom? Então, essa é a primeira dica. Com relação à alimentação, como ela pode nos ajudar a ficar livre dessa preguiça? Primeiro, alimentar de forma saudável. E você já viu vários vídeos meus. Se não viu, pode procurar, porque eu tenho muito conteúdo falando o que é uma alimentação saudável, como ter uma alimentação saudável, e estarei sempre aqui falando sobre isso com você, ok? Cuide para que você tenha uma boa alimentação, reduzindo açúcares, consumindo mais vegetais, menos alimentos industrializados, o mínimo que for possível de alimentos industrializados, mas também cuide para que você tenha uma digestão mais facilitada, mastigando muito bem os alimentos, comendo menores volumes de alimento cada vez que você for fazer uma refeição, ok? Isso já vai te ajudar a se sentir mais leve, com mais energia após cada refeição. E o aproveitamento dos nutrientes pelo seu corpo também vai ser maior. Isso também vai te ajudar a ter mais energia, ok? Consuma aqueles alimentos, consuma a maior quantidade daqueles alimentos que vão manter o seu nível de energia mais constante ao longo do dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque há alimentos que te dão uma energia imediata e depois provocam uma queda brusca de energia. E aí você sente aquela queda, aquele cansaço que é percebido como preguiça. Por exemplo, excesso de cafeína. Tem gente que toma café o dia inteiro para ficar acordado, para se sentir estimulado, né? Que a cafeína é poderosa nesse sentido, mas o excesso da cafeína, ela vai causar uma exaustão mental e física. Então você tem um pico de energia que ela causa e depois a exaustão vem e te derruba. Para algumas pessoas é exatamente isso, se sente no final do dia exausto. O açúcar, a mesma coisa. Claro que em mecanismos diferentes, mas o açúcar ele provoca uma energia rápida e depois uma queda. E dá sensação de falta de energia. Te rouba energia. Então cuide para que a sua alimentação tenha menos açúcar, menos farinhas refinadas. E identifique possíveis intolerâncias alimentares. Identifique como o seu corpo está respondendo aos alimentos que você ingere. Ok? Se você consome proteínas de leite de vaca, laticínio, se você consome farinha de trigo, glúten, ovos, algum tipo de aditivo químico e você percebe que te faz mal, é importante você ter clareza disso para eliminar da sua alimentação. Cuide de observar se você tem alguma intolerância alimentar. Talvez a sua falta de energia, sua letargia na vida seja causado por um alimento. É possível. Já tratei casos assim de pacientes, ok? Hidrate-se. Claro, hábito saudável de vida, alimentação saudável, passa pela boa hidratação, pela ingestão de água ao longo do dia todo. Gente, o primeiro sinal de desidratação é a queda de energia. Ok? Queda de energia, dor de cabeça, raciocínio fica prejudicado, desidratação. Então, hidrate-se, coloque estratégias para te ajudar nisso. Tá vendo? São coisas simples, mas que têm efeito. Tem efeito na sua saúde, no seu dia a dia, na forma como você está levando a vida. São coisas simples que vão te trazer mais vigor, mais vitalidade. E claro, exercite-se. Faça algum tipo de exercício. Se você sofre de preguiça, se a preguiça tem dominado você em maior ou menor intensidade, para vencer essa preguiça, você precisa praticar exercícios físicos. Pauline, mas como? Se eu estou morrendo de preguiça, como é que eu vou fazer exercício? Comece com o que for possível. Comece com uma caminhadinha e depois vai aumentando. Quanto mais regular você fizer a atividade física, melhor você vai se sentir. Então, seria importante você fazer diariamente algum tipo de exercício.
Agora a gente não está podendo sair muito de casa, não estamos podendo ir para academia, faça em casa, polichinelo, correr no lugar, o que for possível. E se não for possível fazer exercício físico, faça um alongamento. O alongamento também tem efeito benéfico para o seu corpo nesse sentido. À medida que você libera a musculatura, à medida que você libera as articulações, o seu fluxo sanguíneo fica melhor. E você se sente com mais energia, mais ativo. Tá bom? Qualquer pessoa consegue fazer qualquer tipo de alongamento. Faça. Tá bom? Mesmo que se você não fizer exercício. É importante fazer alongamento depois de uma atividade física, mas mesmo se você não fizer exercício, aliás, principalmente se você não fizer exercício físico, alongue-se. E lembra da dopamina, neurotransmissor, que te dá aquela sensação, aquela vontade de fazer as coisas, aquela sensação de que vai dar certo, eu vou conseguir, eu posso, eu sou capaz. Quer aprender a produzir dopamina? Atividade física, levar o seu corpo a produzir dopamina, né? Atividade física e comemorar, se alegrar com coisas que você conquistou. E como que a gente pode fazer isso? Pega as suas metas e as suas atividades do dia a dia e divida elas em metas menores, em atividades menores, sabe? Então você tem lá que ler 10 páginas de um livro. Divida essa meta de 10 páginas a cada 2 páginas. Se você quer emagrecer 10 quilos, divida essa meta de 10 quilos em a cada 2, 3 quilos. Porque assim você estará comemorando mais vezes. Vai estar usufruindo do processo, usufruindo de vitórias por mais tempo ao longo do processo. Percebe? E assim vai estar sempre produzindo dopamina. Ok? E quanto mais dopamina você produzir, mais coisas você vai realizar. E aí você vai gerando um ciclo. Você produziu pequenas metas, aumentou dopamina, você vai ser levado a produzir mais e essa comemoração do mais vai te levar a mais dopamina e assim você vai criando um bom ciclo vicioso, ok? As coisas simples que você deve realizar no dia a dia, por exemplo, se hidratar adequadamente, comemore, conseguiu se hidratar? Comemore, nossa, eu consegui hoje beber mais do que ontem. Hoje eu tive uma regularidade melhor. Hoje eu consegui comer 2 pratos de vegetais no dia. Comemore. Conseguiu levantar da cama 10 minutos mais cedo para poder organizar aquele lanchinho para você levar para o trabalho ou para comer em casa, se estiver trabalhando em casa. Comemore. Nossa, hoje eu consegui levantar mais cedo e organizar minha refeição de uma forma melhor. Sabe? Coisas simples do dia a dia. Observe, valorize. Ok? Esteja atento com relação a isso. E olha, resgate atividades antigas, sabe? Aquelas coisas que antes você tinha prazer e foi deixando para lá, porque às vezes até a preguiça não deixou você realizar, né? Então, resgate essas atividades que você tem prazer, que você considerava prazerosa, pelo menos quando você praticava, para que isso seja talvez o objeto que te faça a sair da inércia. Todo objeto, quando está parado, para ele entrar em movimento, ele requer uma energia maior do que quando você já está em movimento, não é verdade? Então, que essa coisa que te faça sair do lugar seja algo mais fácil para você, que seja algo que você já sabe que te dá prazer. Então, se cuidar da sua alimentação, talvez na sua mente você tenha a sensação de que vai ser difícil, de que, ai, que preguiça de começar. Apegue-se a algo que é fácil. Apegue-se a algo que você já teve a experiência que foi prazeroso. E começa, ok? Enxergue recompensas em cada coisa que você fizer. Cada vez que você é recompensado, a sua energia aumenta para continuar, tá bom? E olha, falando em energia, algo que eu vejo muito frequentemente na vida de todos nós, muitas vezes a gente colocar muita energia
em coisas que não vão nos trazer resultados bons. Ou então, a gente coloca muita energia em algumas coisas e deixa de colocar energia naquilo que vai nos levar adiante, naquilo que vai nos levar em direção ao que precisamos conquistar. Você gasta energia, por exemplo, tela de celular, televisão, fica horas em frente à televisão, e aí quando você precisa da energia para ir lá preparar o seu prato de comida saudável, você já está morto de cansado. Ficou o tempo todo em mensagem, respondendo mensagem no WhatsApp, às vezes até trabalhando. Mas você gastou tanta energia nisso que agora não tem energia para coisas essenciais. Percebe? Então, coloque a energia adequada para cada atividade. Claro, selecionando as prioridades. Gente, vamos falar uma coisa sobre prioridade. Deixa eu esclarecer algo. Prioridade não é você escolher fazer isso ou aquilo. Não. Prioridade é, eu vou fazer primeiro isso e depois aquilo. Isso é ordem de prioridade. Então, o primeiro é aquilo que é o essencial, que vai te levar para conquistar as coisas que você tem, que precisa realizar, como a sua saúde, como cuidar do excesso de peso que você tem, que está colocando tão em risco sua vida. Entende? Então, organiza a sua rotina. Eu disse para você que não ter rotina é uma das causas da preguiça. Então, organiza a sua rotina, colocando um horário, um período para cada coisa que é essencial e considerando a energia que você vai despender para cada uma delas. Há atividades que demandam mais energia sua e há outras que nem tanto, não é? Então, observe-se nisso, cada pessoa funciona de uma forma. Você precisa saber como você funciona e testa, não deu certo, tenta de outra forma. Você só vai saber se dá certo ou não fazendo de forma intencional. Porque se não for intencional, você não vai saber o que foi, se não foi, onde que foi, por onde que começou. Então, fazer de forma intencional é de forma consciente. Hoje eu vou fazer tal coisa, assim, nessa ordem. Vou fazer e vou observar o efeito. Observou o efeito, foi bom. Não foi bom, então deixa eu ajustar aqui, vou tentar de outra forma. E aí tenta de novo, sabendo, consciente do que está sendo feito. E assim a gente vai desenvolvendo na vida. É assim. Inclusive para vencer a preguiça. Não é? Um passo de cada vez. Passos pequenos. Passos pequenos. Não são grandes coisas que você precisa. Toda mudança começa de um pequeno passo, de um pontinho. Sabe? Coisas pequenas, por exemplo, uma música. Escute uma música que te dá energia, que te traz uma sensação boa, te traz ânimo, te traz boas lembranças, te fazem balançar, mexer, porque se você balançar, mexer, você vai começar a produzir dopamina, entende? Cantar, nem que seja embaixo do chuveiro. Não tem costume de cantar não vou cantar não. Canta, coloca como proposta e objetivo, cantar no chuveiro, que seja, entende? Estou dando só exemplos, você vai encontrar a sua forma. Por exemplo, meditação, praticar meditação, a respiração consciente, que é tão simples, você pode fazer em qualquer lugar, todo momento. A respiração consciente promove uma mudança química no seu cérebro. Traz você para o momento presente, para o aqui e agora. Te tira do modo anestesiado, do modo, paralisado. Então respira de forma consciente, profundamente, soltando o ar lentamente. E enquanto respira, observa todos os movimentos do seu corpo. Observa a sensação de cada parte do seu corpo naquele momento. Ponto. E vai praticando ao longo do dia isso. Ok? Só de estar consciente do seu próprio corpo já te leva a um movimento, já te leva a alguma ação, nem que seja respirar mais profundamente. Porque você pode estar com preguiça até de respirar.
Tem preguiça de mastigar? Tem. Quem não é acostumado a mastigar bem o alimento, põe na boca e rapidinho está engolindo, quando é levado a exercitar a mastigação, vai ficar com preguiça? Claro, vai cansar rápido, mas é cansaço. E como é que você vai se livrar dessa preguiça? Praticando. Praticando. Ok? Gerenciar o sono. O que é gerenciar o sono? Da mesma forma como eu falei sobre saber o que está fazendo de forma consciente. Então, que hora que eu estou indo dormir? Que jeito que eu acordei hoje? Quantas horas eu dormi? Será que eu estou dormindo além do que o meu corpo precisa? Dormir demais causa sonolência ao longo do dia. Dormir de menos também. E quem é que vai saber quantas horas você precisa dormir? Você. Percebendo como foi o sono e qual o efeito no dia seguinte. Essa noite eu dormi 5 horas, tive 5 horas de sono. E acordei com preguiça, passei o dia irritado, tive mais fome, fiquei com preguiça o dia inteiro. Informações. Então essa noite eu vou procurar dormir 7 horas, ter 7 horas de sono. Vai lá, se programa para dormir 7 horas de sono, ter 7 horas de sono. Percebe como foi no dia seguinte, assim você vai se conhecendo. A mesma coisa com a alimentação. Quer perceber se o seu corpo está intolerante a algum alimento? Come e observa. Ou então, exclui e observa. E depois coloca de novo o alimento e observa. Para isso tem técnica, tá bom? Não é o tema da nossa live hoje, mas existe técnica para fazer isso. Mas é importante que haja uma percepção, um movimento com relação àquilo que você está fazendo, de aumentar, diminuir, ajustar e perceber o efeito em você. Quem é que pode fazer isso? Só você. Por isso é importante ter consciência do próprio corpo. Por isso é importante respirar e se conectar com o seu corpo, conhecer o seu corpo. Certo? Ai, Pauline, tá bom, você tá me falando tudo isso, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei que eu preciso fazer exercício para me livrar da preguiça, eu sei que eu preciso organizar minha rotina, mas como é que eu vou conseguir fazer isso se a preguiça não me deixa fazer tudo isso que você tá me falando? Não vou conseguir fazer nada disso. Você tá num ciclo vicioso, né? A preguiça não te deixa entrar em ação para vencer a própria preguiça. Olha que coisa. Assim você não começa a fazer aquela caminhada que vai te liberar dessa preguiça, vai te libertar dessa preguiça. Porque a própria preguiça não te deixa e você não sai dela. Então, como quebrar este ciclo vicioso e se libertar da preguiça? Vamos falar sobre isso? Como sair desse ciclo vicioso? Primeiro, pra quê? Vamos falar de emagrecimento, tá? Como sair dessa preguiça de começar um cuidado para emagrecer? Primeira coisa que você precisa ter clareza do seu pra quê. Pra que você quer emagrecer? O que você vai alcançar quando emagrecer? O que vai mudar na sua vida? O que vai acontecer? Pra que você quer emagrecer? É a sua motivação, é a sua razão, ok? Não é o porquê, tá bom? É o pra quê. O pra quê é aquele movimento que vem assim, ó, do fundo da alma, vem do seu coração. É aquilo que te motiva a fazer, a agir. Olha, por trás de toda preguiça existe uma falta de propósito real. Vou repetir. Por trás de toda preguiça existe uma falta de propósito real. Um propósito verdadeiro. Tem preguiça de seguir um plano de emagrecimento? Conecte-se com o seu pra quê. Conecte-se com a razão pela qual você decidiu que precisa emagrecer ou que quer emagrecer. A solução está aí, o primeiro passo está aí. Para sair desse ciclo, para quebrar esse ciclo da preguiça. Precisa começar de algum ponto, né? Como eu disse para você. Para sair da inércia. E assim, depois que sair da inércia, manter um ritmo. Ok? Assuma que a preguiça está aí.
Assuma em qual área da sua vida ela está tomando conta. Só assim você vai poder fazer algo. Ok? Às vezes a gente acha que é falta de inteligência, falta de capacidade, e é falta de motivação, é a preguiça. Que não está te deixando agir, ter resultado, conquistar aquilo que é importante para você. Então, só vai e faz. Começa. Vai e começa. Começa. Do jeito que for possível. Só assim você vai conseguir quebrar o ciclo. Para sair da inércia, você vai ter que dar o primeiro passo. Sem pensar, sem vontade, achando ruim, com preguiça. Mas vai. Ok? Só você pode quebrar esse ciclo. E é dessa forma. Você é responsável por espantar essa preguiça. E aí você vai buscar as estratégias. De que forma que você vai dar esse primeiro passo. Em que? Qual atividade você vai lá e vai fazer. Independente se está com vontade ou não. Só vai e faz. E assim você vai quebrando, você vai se desvencilhando desse ciclo, desse marasmo, desse desleixo. Ok? Eu falei desleixo porque é definição do dicionário da preguiça. Ok? Ócio, desleixo. Tá bom? Quem tem tendência à preguiça vai ter que vigiar sempre. Então me perguntaram assim, qual que é a solução? Né? Eu comecei falando aqui da cura para preguiça. Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Qual que é a cura para preguiça? Tem jeito de eu ficar livre da preguiça? Você tem os cuidados, que eu relacionei várias coisas aqui, os cuidados que você precisa ter para não entrar no ciclo vicioso da preguiça e até sair desse ciclo vicioso, tá bom? Mas se você tem uma tendência preguiçosa, se você é mais assim lento, mais pressão baixa, né, dizem no interior, você vai ter que vigiar sempre. Você vai ter que sempre ter os cuidados, as estratégias para se monitorar, para não entrar nesse ciclo vicioso da preguiça, da letargia, ok? Se você é preguiçoso, por exemplo, para fazer sua própria comida, encontre as estratégias para fazer essa comida de forma mais prazerosa, de forma mais prática. Se você já sabe que você tem preguiça de fazer a comida, procure uma estratégia que seja mais fácil para você, mais prazerosa, mais prática. E vai e faça. Só vai e faz, né? Se você tem preguiça de organizar seus lanches, planeje-se antes. Tem preguiça de no dia a dia organizar o lanche? Então tira um dia para organizar tudo de uma vez. Faz lá uma relação, faz uma lista dos tipos de lanches que você pode fazer ao longo da semana. Faça antecipadamente aquilo que é possível, aquilo que não for possível, você já tem ali na lista. Tá mais fácil, é só pegar e fazer do que ficar pensando, aí na hora vem a preguiça e não consegue nem pensar. Então planeje-se antes. Se você já sabe que você tem esse padrão, você precisa de estratégia para te ajudar. Ok? A preguiça não pode prevalecer sobre as suas necessidades essenciais de saúde e, por que não, de sobrevivência. Há cuidados na sua saúde que são relativos à sua sobrevivência, como a alimentação, por exemplo. A alimentação é o principal recurso de manutenção da sua vida. Se você não cuidar da sua alimentação, quem vai cuidar? Por isso precisa aprender qual o seu padrão de preguiça, como você pode vencer essa preguiça e dar os primeiros passos. Sabe, arregaça as mangas e fala, eu vou, achando ruim, com preguiça, difícil mesmo, mas vou. No jeito que for possível, mas faça algum movimento, ok? A preguiça pode se tornar mortal. Pode se tornar mortal. Cuidado. Onde a preguiça se instala, ela destrói casa, destrói coisas, destrói família, destrói coisas que você construiu. Ou destrói coisas que você poderia construir. Percebe? Reflita sobre o que você tem deixado de conquistar por causa de preguiça. Por mais que sua preguiça seja leve, será que não há momentos que ela tem tomado conta
de uma área na sua vida, de um projeto. Reflita sobre isso. Será que a preguiça tem impedido você de fazer o necessário para você emagrecer, para você melhorar sua saúde de uma forma geral? Para você parar de tomar tanto remédio que você está tomando porque você ganhou peso e aí vem um monte de sintomas e outros problemas de saúde. E tudo começou lá com um pouco de preguiça e já falamos das causas da preguiça aqui. Enquanto é tempo, haja contra a preguiça. Este é o antídoto. Atitude, do jeito que for possível, seja como for. Como for. E é você que vai colher os resultados, o efeito das suas escolhas. E você pode contar comigo, sempre aqui. Estou sempre trazendo estratégias, estou sempre trazendo motivação, formas diferentes de motivação, para que você esteja cuidando de você, olhando para aquilo que é essencial para a sua vida, para aquilo que é essencial no seu processo de emagrecimento. É só sobre isso que eu falo aqui, sempre. Com muita responsabilidade, com muito carinho por você. Então você pode contar comigo.